Olá, você que acompanha a TV Câmara de Presidente Prudente. Estamos de volta com mais uma edição do programa Memória Prudentina. Hoje nós estamos fazendo uma visita a um grande personagem da história de Presidente Prudente, da história educacional, da história do jornalismo através do radialismo e também da história política de uma cidade grande como Presidente Prudente. Estamos na casa de Sérgio Jorge Alves. Muito obrigado por nos receber aqui no programa Memória Prudentina. Eu que agradeço, muito obrigado. Acima de tudo, é uma satisfação muito grande em poder recebê-los em minha casa e, ao mesmo tempo, em poder dar uma entrevista falando da minha cidade, que eu nasci aqui, né? Presidente Prudente é a minha cidade de coração. E eu tive a felicidade de, nesta cidade, fazer a minha vida, porque aqui comecei e aqui estou até hoje. Então, o que eu conquistei da vida, eu conquistei com muito sacrifício, porque a minha origem é humilde, vim do nada, eu vim praticamente de um berço humilde, pobre, e estou aqui à disposição para contar um pouco da minha história. Muito bem, este professor Sérgio Jorge Alves, nós vamos fazer um rápido intervalo no programa Memória Prudentina e voltamos já. TV Câmara, transparência a serviço da população. TV Câmara, transparência a serviço da população. Olá, você que acompanha a TV Câmara de Presidente Prudente. Estamos de volta com o programa Memória Prudentina, recebendo Sérgio Jorge Alves. Na verdade, nós estamos fazendo hoje uma visita ao Sérgio Jorge Alves na sua casa. Obrigado novamente por nos receber. Sérgio, fala um pouco da sua vida, né? Você é prudentino, nasceu aqui, se criou aqui e desenvolveu toda a sua atividade profissional aqui em Presidente Prudente, né? Fala um pouco para quem nos acompanha, quem que é o Sérgio Jorge Alves? Primeiro eu quero agradecer a Deus por ter me permitido chegar onde cheguei. Porque eu fui um menino pobre, humilde, eu nasci lá na Vila Industrial, ali na confluência com a Vila Formosa, e nos meus primórdios de vida, eu tive muito sacrifício para poder me manter sem vícios, que graças a Deus eu não bebo e não fumo. E eu poderia ter sido um marginal, um bandido, porque naquela época eu pouco tinha em termos de recursos. O meu falecido pai, ele saiu fora de casa, sumiu no mundo, ficou 19 anos fora da minha casa. E durante esse período, quem praticamente sustentou a minha casa, eu, minha mãe e meu irmão, que tem 4 anos menos que eu, fui eu. Como? Batendo amendoim, chacoalhando amendoim, apanhando algodão, trabalhando aí na lavoura, buscando abobrinha para comer, porque eu não tinha dinheiro, buscando ovos em sítios, em pastos. Na época nós tínhamos muitos sítios, muitos pastos, né? A cidade era uma cidade, nos seus primórdios, totalmente diferente do que é hoje. Então, eu andava por aí para pegar abobrinha, para levar para casa, pegava os ovos também, levando para casa, e é assim que a gente vivia. Era um arroz, feijão, com o sacrifício do que eu já falei, batendo amendoim, chacoalhando amendoim, ou apanhando algodão. Então, eu muito lutei. Estudei no Senai, e lá no Senai eu conheci um professor chamado Imer Lombardi, graças a Deus, se bem que eu estudei também no Estado. Eu estudei, na época, né, o ginasial, que foi no Franco de Godoy, João Franco de Godoy. No colegial eu estudei no I.E. Fernando Costa, aí fui para a universidade, aqui para a APEC, que depois se tornou no Oeste. E fiz um curso também em Marília, onde eu recebi um diploma para adicionar uma disciplina que não existe mais, chamada PIP, Programa de Formação Profissional. PIP me deu a oportunidade de adicionar em Alfredo Marcondes. Depois, ela saiu do currículo, mas eu
fiquei ainda, Alfredo Marcondes, lecionando Educação Moral Cívica e OSPB. Naquela época, eu trabalhava em rádio e, ao mesmo tempo, eu lecionava. Antes da gente entrar nessa questão de rádio, quando foi que o senhor decidiu, vou ser professor, vou dar aula? Olha, eu estudava no João Franco de Godoy. E eu tinha um professor chamado Carlos Perucci. E ele dava aula de história. Eu adorava história. Agora a história ela é dividida, né? Você tem a história antiga, moderna, a história, enfim, do Brasil, a história contemporânea. Aí eu passei a admirar o trabalho que o professor Carlos fazia, principalmente em relação à história do Brasil e à história contemporânea. Eu sou franco que a história antiga não me motivou muito, não. Mas essas duas histórias que eu falei, essa sim. E geografia também. Eu tive uma professora chamada Jerônima, e ela, quando falava sobre rios, sobre o clima, me motivava. Aí eu falei, eu vou ser professor. Eu achei o que eu quero ser. Eu até então, eu era um menino humilde, pobre, trabalhava na Pruden Flâmulas. Aí eu falei, já sei, eu vou fazer o possível para ser professor. Mas eu fui para o Senai, como eu te disse. Uhum. Aí, quando eu terminei o curso Senai, como eu jogava futebol, graças a Deus, dizem que eu jogava bem, eu acabei indo, a convite, jogar na Sambra. Que a Sambra montava times de futebol com jogadores da várzea que tinham qualidade. Uhum. Aí, eu comecei a trabalhar na Sambra, mas para jogar futebol. E eu trabalhei 1 ano e meio lá. Aí, num determinado dia, conversando com os amigos, o pessoal começou a falar, olha, rapaz, o cara trabalhou aqui na Sambra, adquiriu experiência, se ele for para São Paulo, ele vai ficar rico, ele vai ganhar dinheiro. Eu era torneiro mecânico. Uhum. Aí eu falei, vou para São Paulo. Não deu outro. Agora fui lá no escritório e pedi a conta. Aí o pessoal falou, você está louco? Vai embora para São Paulo fazer o quê, rapaz? Eu falei, vou, quero ir embora. E fui. Fui para casa de uma tia minha madrinha. Cheguei lá em São Paulo, não me adaptei. Mas eu fui trabalhar bem. Fui trabalhar na Saad do Brasil, que também tinha um time de futebol. Mas o duro era a correria lá em São Paulo, levantava de madrugada, aí corria para cá, corria para lá, mal almoçava, gastava um dinheiro danado para comer, voltava à noitinha, num ônibus apertado, no outro dia de manhã tinha que trabalhar. Não deu certo. Voltei. Quando cheguei aqui, aí fiquei procurando emprego e não achava. E num determinado dia à noite, num domingo, eu estava no footing. Naquela época tinha footing, ali no centro da cidade. Olha lá, aquele monte de rapaz, seus amigos falando de futebol, e olhando as meninas passar. As moças passavam, a gente ficar paquerando, né? Aí tinha um alto-falante lá, que era o Bendra Júnior, na época, que apresentava. E a gente ia lá e oferecia música. Então, por exemplo, igual eu estou aqui, né? O cidadão de boi Natal, com o cavanhaque branco, oferece música para a moça de vestido de bolinha azul. Aí as moças ficavam olhando, né? Quem é que estava de vestido de bolinha azul? E quem é que estava lá parada lá com a boina e com o cavanhaque? Aí se interessava. Ela falou, foi você que ofereceu a música para mim? Foi. Aliás, muitos namoros começaram assim e acabaram dando em casamento. Mas eu estou lá, rapaz, no footing. Aí vem o Imer Lombardi. O Imer Lombardi olhou e falou, você que eu estou procurando. É um cara igual a você. Achei. 6 de setembro de 1967. Aí, falei, professor, tudo bem? Então, ele tinha dado aula para mim no Senai de português. Ele falou, eu estou montando uma equipe de esportes na rádio comercial e eu já tenho tudo prontinho. Eu sou narrador, eu tenho repórter de campo,
eu tenho comentarista, tá me faltando plantonista. E um cara que vai bater o programa para mim, preparar o programa, acompanhar a Prudentina, que a Prudentina ainda estava em atividade. No ano seguinte que a Prudentina dissolveu o futebol. E o Corinthians também. Falei, mas professor, eu não quero trabalhar em rádio, eu não tenho nem noção do que é isso. Ele falou, não tem problema, você leva jeito. Se é falante, é você mesmo, é o cara. Amanhã você vai estar na rádio 6 horas para conversar comigo, lá na rádio comercial. Aí eu fui. Chego no outro dia, ele me orientou o que eu tinha que fazer. Falei, e agora? Aí eu pensei e falei, espera aí, eu não arrumo emprego de torneiro mecânico, tá difícil. Eu vou embarcar nessa, de repente dá certo. É uma coisa que não estava nos prognósticos, mas não custa nada, é uma chance que eu tenho, uma coisa diferente, e dali mudou minha vida. Eu devo tudo isso graças ao saudoso que ele faleceu. Ele virou lá em Curitiba, Lombardi Júnior. E lá em Curitiba ele dominou o rádio esportivo e morreu muito cedo, faleceu num acidente, infelizmente, não de carro, um barco, depois de uma pescaria, bateu no barranco na volta, ele perfurou o baço e morreu. E o Lombardi já tinha trabalhado em São Paulo, na Jovem Pan. Ele trabalhou com o Joseval Peixoto, que é casado com uma senhora aqui de Prudente. O Joseval hoje é meu amigo, eu tenho amizade com ele. O Lombardi trabalhou muito tempo nas emissoras aqui de Prudente. Aí ele foi para a Jovem Pan, voltou, foi lá para Curitiba. E lá, infelizmente, depois de fazer 2 Copas do Mundo, ele foi meu padrinho de casamento, ele infelizmente faleceu. Mas eu, de repente aqui na rádio comercial, vislumbrei a possibilidade de crescer. Lá tinha 2 equipes de esportes. Tinha uma equipe que era comandada pelo Lombardi Júnior, que transmitia jogos do Corinthians. E de vez em quando ia lá no Morumbi, no Pacaembu, fazer jogos grandes. Não era como hoje, que as emissoras estão enlatadas, né? Hoje você pega a Bandeirantes, a Globo, agora a Transamérica. A gente chama o termo de rádio enlatado. Vem o som para você. Naquela época não era assim. Aí, de manhã, nos domingos, tinha uma equipe de esportes que era o Pedro Pelosi, José Cidalino Carrara e o falecido Manuel de Freitas. E só transmitiu o futebol dente de leite, que era de manhã lá no Parque São Jorge. Aí eu peguei e falei, espera aí, eu vou conversar com o Pelosi. O Pelosi era o chefe da equipe. Fui lá, à noite, o Pelosi apresentava um programa chamado Qual é o Horóscopo? Ele tinha um livrinho, ele lia, né? Peixes, Sagitário, ele lia, né? E tinha uma audiência na cidade que era uma coisa de louco. Aí eu falei para ele, Pedrão, você não me dá uma chance, junto com você lá no futebol dentro direito? Eu tenho vontade de narrar futebol. Aí ele falou assim, mas você já narrou alguma vez? Não, narrar alguma vez, sozinho, né? Eu pegava uma lata de mais tomate lá em casa e ficava narrando sozinho. Eu narrava no imaginário, né? Que é muito diferente de ver a bola correndo. Mas eu narrava, né? Aí ele falou, ó menino, só pela vontade que você está mostrando que tem, eu vou te dar uma chance. E você vai narrar sim, comigo lá. São 3 jogos de manhã. O jogo intermediário vai ser seu. O primeiro jogo é meu. O intermediário é seu, aí o terceiro jogo é meu. Agora, se não der, eu já te aviso, ó, não dá. Na semana que antecedeu a minha estreia, eu fiquei uma semana na minha casa com a lata de mais tomate treinando. E treinei que nem um louco. Aí fui. Chegou lá, rapaz, ele e o Carrara falaram para mim, rapaz, você leva jeito, hein? Não é que você narrou bem. E o Manuel de Freitas, que era mais
fechado, mais calado, essa atividade mais avançada, falou, gostei, menino, você foi bem. E eu, paralelo, à tarde, voltava para a rádio correndo lá de manhã, ia fazer o plantão para o Lombardi. Fazer o plantão. E naquela época o Coqueluche tinha a loteria esportiva. Informou loteria esportiva, a audiência estava lá em cima. E eu estava abafando na loteria esportiva. Aí o Lombardi falou, Sérgio, agora eu vou te dar uma chance no programa da tarde. Você vai fazer 5 minutos de futebol amador. Falei, como? Só que por telefone. Você arruma um telefone e você se vira. E passa e arruma a notícia amadora e quando for 6h35, vamos começar às 6 horas da tarde, você já vai entrar. Você liga, vai entrar no ar. 5 minutos. Falei, tá legal. E o saudoso Nelson Lagai era o plantonista. Ele era o mesário. E saí na rua São Sebastião, tinha um telefone no bar de uma senhora chamada Dona Nina, que já faleceu. Aí falei com ela, ela falou, tia, libera o telefone sim. Aí comecei a fazer 5 minutos de futebol amador. Aí o Lombardi falou, rapaz, não é que começou a dar certo? Então veja bem, no domingo de manhã eu estava dando certo no futebol dentro direito, narrando. À tarde, eu estava fazendo plantão. À tarde no domingo ou durante a semana? No domingo. No domingo também. Fazendo plantão. Mas se tivesse o jogo na quarta-feira à noite, eu tinha que me virar, eu estudava. Fazia colegial no I. Fernando Costa. Mas depois, aí eu falei com o Lombardi, eu quero estudar, rapaz, eu quero fazer história. Não tem jeito de se me ajudar, se me arrumar uma bolsa de estudo. Aí ele falou assim, Sérgio, eu estudo e tenho amizade com o pessoal, estudei e tenho amizade com o pessoal em Tupã. E eu vim de lá. Eu vou tentar arrumar para você, senão eu vou arrumar lá na Alta Paulista, que tem outra faculdade lá. Mas aí ele foi e conversou com o professor Barbosa da Silveira, que ainda está na cidade. Aí o professor Barbosa falou, pera aí, chama esse menino aqui. Aí eu fui para lá. Cheguei lá, eu não conhecia. O professor Barbosa da Silveira, que Deus o abençoe, me ajudou. Falou, vou te arrumar uma bolsa de estudo. Falei, Falou, vou te arrumar. Vamos lá na Oeste? Aí eu fui. Foi aí que eu fiz amizade com o Agripino, que eu não conhecia o Agripino. Aí entramos, ele falou para o Agripino, esse menino aqui trabalha lá na rádio, e o Barbosa era muito amigo lá do pessoal da rádio. Aí, além dele me arrumar com o Agripino a bolsa de estudo, foi aí que eu comecei a estudar e virei presidente do diretório acadêmico, e aí começa a minha carreira política. Mas a carreira política nós vamos falar daqui a pouco. Nós vamos fazer só um rápido intervalo, não, mas professor. Eu só quero completar uma coisa. E o Barbosa Silveira, além de me levar para lá, me arrumar essa bolsa de estudo, ele me levou para um parcial para escrever futebol amador, uma página amadora. Aí eu fazia rádio, na rádio comercial, e escrevia por imparcial. Uma coisa foi puxando a outra. Foi. Muito bem, nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já com o programa Memória Prudentina. TV Câmara. Transparência a serviço da população. Olá, estamos de volta com o programa Memória Prudentina, na casa do professor Sérgio Jorge Alves, que estava contando para a gente o momento que começou a faculdade, conseguiu uma bolsa e conheceu o professor Agripino, que depois, obviamente, o senhor teve uma grande história com ele também na política, né? Como que foi a faculdade, como que foi aquela época conciliar faculdade, rádio e também o imparcial? Olha,
Eu trabalhava o dia todo na rádio. Então eu vinha almoçar e já colocava o uniforme do IE Fernando Costa. Era uma calça caque, uma camiseta branca, uma camisa branca e uma gravata, que naquela época era obrigatório, não tinha como. Aí eu terminava o programa das 7, passava no Patinhas, comia um salgadinho qualquer e corria pro IE Fernando Costa. Depois, na faculdade, eu continuei com a mesma maratona, comendo o salgadinho e fazendo faculdade. Aí, o Laerte Bueno Júnior, que era um amigo meu, era o presidente do diretório acadêmico Conselheiro Alberto Deodato, do DACAGE. Aí ele falou: ô Sérgio Jorge, vai terminar meu mandato, eu vou te lançar candidato a presidente do diretório. Falei: logo eu? Ele falou: e você vai ganhar a eleição. Aí, me lançou candidato. E eu tive um concorrente, chamava Adirson, não era Adilson não, Adirson, que veio lá de Regente Feijó. E fizemos uma campanha acirrada e eu ganhei a eleição. Aí começa tudo. Eu, durante o dia na rádio, e lá na rádio mesmo eu escrevia minha matéria, levava lá para o Imparcial, voltava, fazia. Então a rádio me registrou. Até então, eu era uma espécie de um foca. Eu ia no Parque São Jorge, pegava as notícias, trazia. Aí o seu Eloir Nascimento me chamou, junto com o saudoso Ernesto Coquemala, e falou: olha, você vai montar o Jornal das 7. E além do que, você vai apresentar o Jornal das 7. E você vai ter que trabalhar e vai ganhar registrado em carteira. Opa, que bom! Veio o registro. E eu comecei a trabalhar. Aí, e montando no jornal, nisso, veio um tal de Rocha, que eu não sei de onde ele me descobriu, falou: você é o Sérgio Jorge? Falei: sou. Fala na rádio. Falou: eu queria que você trabalhasse comigo. Você? Como? Você vai ser representante nosso aqui do Diário de São Paulo. Opa, que bom. Ah, é? Então, e você vai ganhar 200 cruzeiros por mês, naquela época. Agora, você vai dar uma colaborada também. Qual é? Você vai ser, todo final do ano, você vai fazer uma matéria para o placar sobre o futebol da cidade. Falei: opa, que bom. Aí, comecei. Nisso, toco o telefone um dia lá. Olha, que está falando aqui Oswaldo dos Santos. Falei: quem? Oswaldo dos Santos. Você não me conhece, mas eu já ouvi falar de você. Eu sou aqui da Rádio Bandeirantes, lá de São Paulo. E você foi indicado para ser correspondente da Rádio Bandeirantes. Falei: correspondente da Rádio Bandeirantes? Num programa que tem à tarde, chamado Bandeirante no Esporte. Não era Bandeirantes, não. Era Bandeirante no Esporte. Aí, você vai fazer boletim na terça e na quinta, falando sobre o esporte, o futebol aí da cidade. Ah, é? Rapaz, foi a melhor coisa para mim. Porque eu comecei a gravar à tarde, marcava o horário, saía no Brasil todo. Os meus amigos que estavam fora daqui, em final de ano, quando voltavam para cá, falavam: ei, Sérgio Jorge, eu estou em Santa Catarina, eu estou no Rio Grande do Sul, eu sei das notícias daqui porque eu te ouço pela Rádio Bandeirantes. Eu fiquei famoso, entre aspas, né? Todo mundo ficou me conhecendo. E eu também, de repente, virei repórter de campo, porque o Lombardi me deu uma chance e o Pelosi também me incentivou. Vai trabalhar acompanhando o Corintinha. Primeiro jogo foi em São José do Rio Preto. O técnico lá era o Rubens Minelli, técnico do Rio Preto. Eu me lembro. O Corintinha perdeu de 4-0 e eu trabalhei como repórter de campo.
Ah, pronto. Aí vim. Aí cheguei na rádio comercial, eu virei polivalente. Passei a apresentar o programa à tarde, de música. Era A Tarde é Nossa. E eu apresentava. Então, cedo. Fazia programa de variedades, programa de esporte, fazia jornalismo também? Tudo. Eu virei polivalente. Aí, estava registrado em carteira, ganhando bem. Era um bom salário, não era mal, não. Aí, Imparcial passou a me pagar também. Saudoso Mário Peretti, meu padrinho também de casamento, que Deus o tenha, me chamou e falou: Sérgio, a página amadora vai ser inteirinha sua e a página profissional também, porque o Manuel de Freitas, que escrevia, vai voltar para a terra dele, lá para Manduri. Falei, Você se vira. Naquela época não tinha os recursos que tem hoje, né? Telefone, internet, fácil em qualquer tudo, lugar, né? Hoje tem internet, tem tudo. Naquela época não tinha nada. Máquina de escrever. Nem saber bater máquina. Quando eu cheguei na rádio eu sabia. Aprendi com 2 dedos. E aprendi mesmo. Fui catando milho e aprendi. Por isso que eu falo. Quando você tem força de vontade e disposição, não tem erro não. Você aprende. O senhor falou bastante sobre a questão do Corinthians, do senhor cobrir o Corinthians. Chegou também a ser dirigente do Corinthians, Foi. né? Quero lembrar o seguinte. Como o senhor conciliava isso? Eu consegui um ano acompanhar a Prudentino também. Sim. Era Prudentino e Corinthians. Só que foi no último ano que a Prudentino acabou. Depois 68. Ficou somente clube só, né? Aí virou clube social. Em 68 ela virou clube social. Então, nesse ano foi que eu trabalhei cobrindo os 2. Difícil, mas a Prudentino virou só natação, basquetebol, voleibol e assim por diante, né? E lá na frente teve uma época maravilhosa, que foi o basquete feminino, na época da Hortência. Eu viajei muito para acompanhar o basquete feminino. Na época da Hortência, no Ibirapuera, então os grandes encontros eram Paula contra Hortência, que era Piracicaba e Prudente. Eu fui várias vezes. Agora, indo de encontro ao que você falou, passou o tempo, aí no final dos anos 80, eu conheci o Wilson Mata, que Deus o tenha, ele faleceu também. Aí o Mata virou meu comentarista, aí Homero Ferreira foi que indicou o Mata, aí o Mata virou diretor do Corinthians. E eu estava na rádio e o Mata comentando. Mata era gerente de banco. Um dia o Mata falou para mim: Sérgio, eu vou ser o presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians e você vai ser o vice. Falei, eu? Falei, não. Eu sou corintiano, gosto do Corinthians, gosto da cidade, mas eu não tenho tempo não, Mata. Não. Se vira. Eu sou gerente de banco. Ele tinha outras atividades, né? Maçonaria, por exemplo. E eu me viro, por que você não vai se virar? E não é que ele se elegeu presidente do conselho e eu me elegi vice? Lá na frente ele ficou doente, aí eu substituí ele, infelizmente ele faleceu. Aí o pessoal, não tem outro, você vai ser o candidato. Fui candidato a presidente do Corinthians, a presidente do conselho, me elegi, e aí o Pércio Isaac foi eleito presidente do Corinthians e renunciou. Quem é que tinha que assumir? Tinha que assumir o presidente do conselho. Eu, de repente, me vi presidente do Corinthians, virei presidente do Corinthians. Aí eu falei, e agora? Eu era vereador. Aí eu falei com o prefeito, na época era o Mauro Bragato. Fui lá falar com ele. Aí falei, vereador, vamos ajudar e tal, mas não tinha ajuda nenhuma. Aí aparece o Antônio Carlos Colago, o Carlão, lá de Pirapozinho. Sérgio, eu queria ser presidente do Corinthians. Aí eu falei, Carlão, até que eu gostaria mesmo que aparecesse um presidente. Mas você mora em Pirapozinho e vai ser um problema.
e é uma fria para você, porque você é vereador lá. Não, mas para mim é bom que eu vou me projetar, eu tenho tempo, eu trabalho na Cocal, eu tenho liberdade. Eu falei, mas não, insistiu. Falei, então, se é assim, peguei o estatuto e marquei a eleição. E ele ganhou a eleição. Aí ele virou presidente. E eu voltei a ser presidente do Conselho Deliberativo. Isso foi até o ano de 2000, quando o Corinthians acabou. O Corinthians foi caindo, faltou apoio, porque lá atrás eles tinham uma loucura. Depois de 82, resolveram vender o Parque São Jorge. Eu não aceitei de jeito nenhum, mas o Parque São Jorge foi vendido. Eu contestei, eu e o Luiz Semensati. Eu fiz uma briga danada, tomei processo, ganhei os processos, graças a Deus. Foram 3 do seu Joaquim das Neves Filho, mas ganhei os 3. Mas eu senti que o Corinthians ia acabar, porque o Parque São Jorge foi vendido para o Arthur Construções. Aí a Câmara Municipal, na época, determinou utilidade pública. Arthur Construções vendeu o estádio. Aí não construiu lá os prédios que eles queriam construir. Comprou shopping Americanas. E chegou onde chegou hoje. Agora tem o mercado lá. E o Corinthians passou a jogar no Prudentão. Foi um erro. Eu cheguei a viajar várias vezes para Londrina, para a gente estudar a construção de um novo estádio na época do prefeito Paulo Constantino. Só que o Prudentão não era para ser onde é. Ele era para ser onde era, ali na Vila Marcos. Agora acho que tem um centro esportivo ali, descendo. Tem alguns campos de futebol ali, tem uns campos de futebol tem uma lá. área de preservação, uma área verde. Ia ser lá. E eu acho que ia dar certo. Lá era melhor, era menor, mas a torcida do Corinthians, É do centro da cidade, ela né? se concentrava do lado da linha, ali embaixo, na Zona Leste. Era dentro do seu público, né, o estádio, né? E o estádio era mais centralizado. Os ônibus, por exemplo, eles, para o cidadão de classe média para baixo, facilitava. Lá não, no Prudentão, a dificuldade é maior. E foi feito lá o estádio. É bonito? É. É grande? É. Mas ele é para São Paulo e Corinthians, Palmeiras e São Paulo, Santos e Corinthians, jogos grandes. Seleção Paulista, como veio. Aí foi acabando, o Corinthians acabou. Aí nós já tivemos aí 4, 5 times, mas não consegue sobreviver ao voo. Porque a torcida do Corinthians desapareceu. Eu quero lembrar uma coisa, fazendo um parêntese. Em 1974, eu estava já na rádio. Eu estava na rádio comercial. Aí tinha um comentário na cidade. Não, com esse nome não dá, o nome de Corinthians não dá, é por isso que não vai, não tem jeito. O Corinthians de Prudente dentro do Corinthians de São Paulo, o São Paulino, o palmeirense, o Santista não aceita. Temos que trocar o nome. Aí fizeram uma reunião na associação comercial, ali num prédio embaixo, funcionou muito tempo o Imparcial, na rua Siqueira Campos, e eu, como repórter, fui lá assistir, cobri, né? Aí mudaram o nome para Presidente Prudente Esporte Clube. Não confundir com o time que tem aí na cidade, chamado Presidente Prudente Futebol Clube. Era o PEC. PEC. Uma camisa azul e tinha uma camisa amarela. O que aconteceu? A torcida do Corinthians sumiu do estádio. A tal outra torcida que ia chegar dos outros clubes nunca apareceu. Não foi. Tinha uma torcedora fanática do Corinthians. Fanática. Morreu, infelizmente. Saudosa Dona Amélia Barreto. Ela trabalhava no posto de saúde, que era aqui na Coronel Marcondes. Coitadinha.
ela não ganhava muito dinheiro, não. Ela ficava lá na esquina do antigo Parque São Jorge, que era na Siqueira Campos, onde hoje é um supermercado, um shopping, para dar dinheiro para os adversários ganhar do PEC. Do PEC. Então vinha Catanduvense, Barretos, por exemplo, os outros times jogar contra o PEC, e ela ficava lá oferecendo dinheiro. Incentivando os outros times a Para ganhar do vencer. PEC, para matar esse PEC. E não é que o PEC morreu mesmo, final do ano, voltou o Corinthians. Voltou o Corinthians em 77. Rapaz, lotou o estádio na primeira partida, na volta. Foi contra o Rio Preto. O Corinthians montou um time, o saudoso Nelson Nunes Pinheiro se juntou aos empresários e o Corinthians montou um time médio. Trouxe um tal de Torresan, um ponto à direita do Palmeiras, o Ditão, um lateral esquerdo. Lotou o estádio contra o Rio Preto e o jogo foi 0-0. Mas deu uma arrecadação, a renda espetacular. 25 mil torcedores lá naquele estádio. Lotou. O estádio era, na época, a previsão era de 22 mil torcedores. Porque do lado de lá tinha uma arquibancada de cimento e do lado de cá tinha uma arquibancada central de cimento e duas, uma de madeira lá do lado direito e do lado esquerdo aqui tinha uma que era de cimento também, só que era menor. Era perto do Cruzeiro do Sul, torrefação de café. Embaixo tinha uma quadra de futebol de salão e tinha entrada do estádio ali. Eu me lembro muito bem, eu entrei várias vezes como garoto por aquele portão, porque naquela época tinha um detalhe. Se o cidadão que estivesse entrando assumisse uma criança, a criança podia entrar. Então a gente ficava ali esperando. Quando a gente olhava na bilheteria e via o cara comprando ingresso, o cara vinha, a gente falava, deixa eu entrar com o senhor. O cara falava, vamos? Aí eu ia chegar na bilheteria, na porta assim do estádio, falar, ó, tô com ele, tô com esse cidadão. E entrava. Aí construíram lá atrás, no estádio, perto da rua Orozimbo Costa, uma arquibancada de madeira. Foi o seu Paulo Alberto de Oliveira que construiu. Seu Paulinho foi deputado federal. A esposa dele, a Jandira, seu candidato não ganhou. Ele construiu, a garotada ia toda lá. Era só para criança. Então, não precisava vir aqui pedir para entrar. Ia por lá, tinha o porteiro, ele abria, as crianças entravam. Isso faz parte da história. Depois, aí, derrubaram lá e aumentaram aqui as arquibancadas, as crianças entravam. Aí você vai ficando adulto, você já não tem como entrar mais com ninguém, certo? Mas naquela época lá, eu fui começando a gostar do Corinthians, a ponto de que quando eu comecei a trabalhar, eu falei para vocês, eu tive que dar um retorno na história, eu já gostava do Corinthians e eu era um repórter mais torcedor do que repórter. Como é que conciliava isso, ser repórter e ser torcedor do time ao mesmo tempo? Ah, não vou mentir não. Eu torcia que por dentro, aqui no coração, era uma loucura. Eu torcia. E fora então? Eu tenho uma história espetacular, que ela é espetacular mesmo. A hora que eu vou falar. Eu vi, ninguém me contou, que está aí na cidade um cidadão chamado Claudemir Villegas. Claudemir Villegas quem é? É o espanhol. Ele é dono de um posto de gasolina, sócio, lá perto do INSS, numa esquina. Pergunta para ele se o que eu vou falar agora aqui é verdade ou não é. O Corinthians estava jogando em Catanduva, contra o Grêmio Catanduvense. Aí, de repente, eu vi lá o espanhol, o zagueiro central do Corinthians, e o goleiro saudoso Juarez, conversando com o árbitro. Aí o árbitro foi e encostou no primeiro pau, ali no gol. O árbitro, eu tenho aqui na memória, o nome dele é Max Charles Falzetta.
O Max Sérgio Fazenda, isso foi em 83, ele encostou ali, de repente saiu um escanteio pro Grêmio Catando Vence. Aí ele autorizou, deu apito, o cara foi cobrar. Na hora que cobrou, ele para. Olhou para um policial que estava assim atrás, tirou o cartão vermelho, pá, tá expulso. Expulsou o policial. Todo mundo olhou e falou, como? Que é isso? O juiz está expulsando o policial? Tá expulso. Aí virou aquela confusão, tá expulso. Aí, nós repórteres, naquela época, podia entrar dentro do campo, né? Uhum. Eu estava no meio do campo, fui lá, né? Mas o que está acontecendo? Aí o espanhol falou, esse policial aí está estimulando os caras aqui atrás a jogar pedra no goleiro. E os caras estavam jogando. Lá o estádio Silvio Salles, do Grêmio Catando Vence, era apertadinho. Hoje é Silvio Salles, mas é outro estádio. Não é o mesmo, não. Uhum. Naquela época era apertado. E os caras tinham falado pro árbitro. O árbitro foi lá para escutar, para ver se era verdade. O policial falava, joga. Aí o cara jogava pedra. Tá expulso. Sai, não sai, não vou sair. Aí falou, então o jogo parou. Acabou. Vai ficar 1-0 e eu não vou dar continuidade no jogo, não. Aí, nesse negócio de continuar, foram chamar o chefe do policiamento. O chefe do policiamento estava lá discutindo, não sei. E o Pinheiro, Nelson Luiz Pinheiro, que eu te falei, ele era vereador. Uhum. Aí ele se tocou que um coronel aqui de Prudente tinha sido transferido para Catanduva. Aí ele saiu do estádio no quieto, foi lá, no comando do policiamento, procurou esse coronel, falaram para ele, tá lá numa exposição de animais. Aí ele trouxe o homem. O coronel chegou lá e falou assim, qual é o policial? Aquele ali. Sai. O senhor está expulso e vai lá para batalhão. Aí saiu. Isso aí eu não esqueço. Um árbitro expulsar um policial é inédito. Eu nunca vi isso na minha vida. É único. Eu nunca tinha visto isso. Primeira vez. Primeira e única. E como um árbitro que eu vi apitar um jogo em Torrinha, mas, olha, levou uma surra, invadiram o campo, e acredito que o cara só punha a mão na cabeça para se proteger e não corria. Não tinha o que fazer. Aí o pessoal, aí chegou, o policiamento chegou atrasado. Por que o senhor não correu? Falou, porque eu sou evangélico. Eu prefiro apanhar do que correr. E apanhou, hein? Mas apanhou, quase morreu. Eu tenho tanta história dentro do esporte, dentro do futebol, que eu prefiro falar sobre outras coisas. Mas, graças a Deus, é o que eu falo. Mas faz parte da sua história de vida, né? Faz. O rádio, ele me deu tudo. Eu fui para o Morumbi, eu fui para o Pacaembu, eu transmiti jogo da Seleção Brasileira, antes da Copa de 82, que tinha Sócrates, Zico. Eu fui à noite, Brasil e Tchecoslováquia, no Morumbi. Teve o seu Jairzinho, o furacão da Copa, que foi despedida dele. Então eu conheci o estado de São Paulo inteiro. Rodei esse estado de São Paulo inteiro. No Brasil, eu fui para Campo Grande várias vezes, no Morenão. Eu fui lá para o estado do Rio Grande do Sul, fui no Beira-Rio. Eu fui em Minas Gerais, Belo Horizonte, tudo através do rádio. O rádio me proporcionou coisas maravilhosas. Agora, tem outra história aqui do futebol, que essa é brincadeira também. Estava jogando à noite, valendo pelo campeonato. 15 de Piracicaba e Corinthians Prudentino. Aí sobrou a bola para ponta esquerda, do 15, ele driblou o goleiro do Corinthians, que era o Carola, e rolou a bola para dentro do gol. A bola foi indo para dentro do gol. O jogador do 15 saiu comemorando. Só que antes de chegar na risca, o Gandula entrou e deu um bico na bola. Deu uma bicuda na bola, sumiu com a bola. O juiz não pode dar gol. A regra é clara. Elemento neutro
Não vale gol. Não vale o gol. Ah, mas o 15 reclamou. O 15 de Piracicaba ficou bravo. O pessoal reclamou que era gol certo. Esse moleque chamava Carlinhos Cigandula. Ele virou herói. Os jogadores do time local foram Aí os caras do 15 queriam pegar o moleque. E o moleque correu para dentro do vestiário do Corinthians. Olha, os caras do Corinthians protegeram, o jogo terminou 0-0. Era 1-0 pro 15. Quer dizer, é coisa do futebol. Muito bom. O senhor sempre foi conhecido por ter opinião contundente, opinião forte, além de ter a sua opinião, de dar a sua opinião. O senhor teve muito problema no rádio por conta das suas opiniões fortes e contundentes? Olha, em rádio eu tive, sim, problemas. Às vezes até por precipitações. Uma vez, por exemplo, nós estávamos fazendo um programa na rádio comercial e o programa terminava 5:07, porque tinha um informativo. Aí tocou o telefone e faltavam 6 minutos para 7. E um cidadão, não sei quem é, deu informação lá que estava pegando fogo lá no posto Maracanã, ali perto onde hoje é a rodoviária. E o Nelson Nagai anotou no papelzinho e passou para mim. Ao invés dele checar se era verdade, passou para mim. E eu cortei o noticiário do futebol e já entrei. Atenção. Notícia de última hora. Nesse instante, está pegando fogo no posto Maracanã. O posto está sendo incendiado e, pelas notícias, 3 ou 4 pessoas parece que estão praticamente mortas, porque o posto está totalmente em chamas. E era mentira. Rapaz do céu. E o dono do posto Maracanã estava escutando o programa. Foi lá no posto, agora não tinha nada. E eu terminei o programa, tranquilo, vou descer na escada. Quando eu chego no último degrau lá embaixo, chega um homem que eu nunca vi. Para aí. Perdão. Você é o Sérgio Jorge? Sou eu. Como é que você dá uma notícia dessa, rapaz? Você quase me matou. Meu coração quase espinguelou. Que notícia? Você falou que o posto Maracanã tá pegando fogo. Nós telefonaram dizendo que tá mesmo. Mas é mentira. Eu sou o dono do posto. Eu quase morri. Eu falei, pera, desculpa nada. O cara queria me bater, rapaz. Mas queria me dar uma surra. Aí os caras, calma. Aí eu encarei, falei, é o seguinte, eu já dei a notícia, agora vai ter mais jeito. Como é que eu vou desmentir? Agora entrou a Voz do Brasil. Não tem o que fazer. Aí não tem o que fazer. Aí o cara, mas isso não... Falei, eu não quero saber se gostou ou não gostou. Cara, eu vou te processar. Aí foi lá na polícia, prestou queixa. Aí, no outro dia eu fui lá na polícia, aí o delegado ouviu, não deu em nada. Aí, ainda bem. Agora, eu não dava moleza, não. Por exemplo, o seu Aurelino Coutinho foi meu amigo, e ele garante que ele foi um dos fundadores do Corinthians. Um dia, ele chegou e falou, vou vender a Rinha do Parque São Jorge. Rinha era uma sede que tinha ali embaixo, onde tinha carnaval e onde tinha briga de galo. Naquela época tinha briga de galo. Aí eu falei, não faz isso não, senhor Aurelino. O Corinthians ganha um dinheiro lá, no carnaval. Vou vender, porque aí nós vamos construir uma piscina. Falei, não vai. Depois não constrói coisa nenhuma. E não é que ele destruiu tudo e vendeu? Eu meti a boca nele. Aí o troco veio na rádio. Só que eu não sabia que ele era forte do SNI. Rapaz, não deu 2 dias. Me chamaram lá embaixo. Seu Ernesto Coquemala, você vai ser mandado embora. Por quê? Porque você falou um negócio aí. Rapaz, a minha mulher, a minha esposa, ela trabalha lá no SESI. E ela tem amizade, ela come lá do Ipanema Clube. Era o senhor Aurelino. E você falou, portanto, você vai sair. Sorte minha que a Rádio Piratininga vinha me namorando.
e amar os que vêm para bem. Deus sabe o que faz. Não deu outro. Foi mandado embora. Aí me pagaram o que eu tinha que receber. No dia seguinte, a Piratininga ficou sabendo que eu tinha mandado embora. O senhor Lázaro Dias, que apresentava a Hora da Ave Maria, às 6 horas da tarde, ele era o gerente. E o subgerente era o Moacir Afonso. A gente chamava de Moacir Babão. O Moacir correu atrás de mim. Vem aqui para Piratininga. Foi a sorte minha. Lá eu tive meu melhor momento em rádio, porque eu fui trabalhar na equipe Boa de Bola. A equipe Boa de Bola fez um sucesso extraordinário e lá passei a apresentar o programa musical de manhã. As mulheres telefonavam, eu tinha lá minha maneira de apresentar, elas pediam música, eu li horóscopo, coisa da época, né? Programa de variedades. né? Programa de variedades. Aí eu também ajudava a apresentar um jornal que tinha lá. E às 2 horas da tarde, o Chocó, que é pai do Tiaguinho, que é cantor, o Chocó era um grande amigo meu. O Chocó inventou um programa chamado Só Roberto. Era música do Roberto Carlos. Nossa Senhora! O Roberto Carlos estava no auge que... Nossa Senhora! Aí, o Chocó teve um problema nas cordas vocais. Aí falou, ô Sérgio, você me substitui aqui um período do Só Roberto? Falei, se a direção da rádio me autorizar? Aí a direção autorizou. Não é que eu fiz um sucesso danado apresentando Só Roberto, com música do Roberto Carlos, era das 2 às 3. Aí os caras aumentaram, das 2 às 4. Aí, quando o Chocó voltou, os caras falaram, ó, Chocó vai apresentar 1 hora e você vai apresentar 1 hora. Dividiram. Aí eu falei, mas não vai dar certo. Eu falei, não, o Moacir Afonso falou, dá sim, vai. E não foi que nós apresentamos? Eu apresentava das 2 às 3, depois eu tinha que ir lá cobrir os treinos do Corinthians, e aí o Chocó vinha e apresentava das 3 às 4. Era Chocó porque era chocolate. Aí abreviaram para Chocó. Ele era professor Barbosa da Silva. Ele licionou muito tempo lá no Mato Grosso, em Podaporã. Hoje ele, pelo que eu sei, ele está lá junto com o Tiaguinho. O Tiaguinho levou a mãe, que é a dona Glorinha, foi Miss Bonequinha do Café, ela é de Pirapozinho, e o Chocó, que era aqui do Jardim Paulista, foi também. Então, eu conheci a mãe do Tiaguinho e o pai do Tiaguinho. O Tiaguinho, Cantor. Cantor. Ele nasceu aqui no Jardim Paulista. Eu conheci ele menino, porque o Chocó onde ia levava ele. Como eu levava meu filho onde eu ia, o Alisson Vinícius, que Sim. hoje também... Sim, trabalha conosco na TV Câmara. trabalho claro. na TV Câmara com vocês. Então, olha o que é a vida, né? De repente, eu nunca mais... Meu filho, o Alisson, me perdoe, ele se tornou advogado. Advogado não, bacharel. Porque ele fez direito. Eu imaginava que ele fosse advogado. Aí, eu ia lá apresentar o programa, na Rádio Cidade, ele ia comigo. Sentava no sofá ali, eu lá apresentando, e eu levava um cachorro meu, chamava do Totti, ficava aqui embaixo, e eu falava para ele, cuida, se o cachorro se manifestar, você olha o cachorro aqui, hein? Tá bom. Ele ficava lá. Aí um dia, ele falou, pai, eu gostaria de ajudar a apresentar o programa aí. Eu falei, o quê? Você quer também? Quero. Dei chance para ele e pronto. Aí foi para a Rádio Globo, aí rodou, e hoje está aí na vida televisiva, né? Então, às vezes as coisas acontecem sem que você... Sem um planejamento, né? Você não planeja e acontece.
E foi o que aconteceu. E o senhor falou pra gente que a Piratininga foi uma das melhores fases suas Foi. Na carreira de radialista. Recentemente, um grupo da Faculdade de Jornalismo fez um TCC, né, e conversou bastante, né, com o senhor. Não só um grupo, foram vários grupos que já conversaram com o senhor a respeito do radialismo em Presidente Prudente. Qual que é a contribuição que o senhor acha que o Sérgio Jorge deu para o desenvolvimento do rádio em Presidente Prudente? Olha, eu tive muita sorte mesmo. Sabe por quê? Quando eu comecei na rádio, eu ainda tive a felicidade de trabalhar com alguns grandes nomes que ainda hoje existem. Que foram Por exemplo, grandes professores, né? Flávio Araújo, eu trabalhei com ele. Joseval Peixoto, que é hoje um dos maiores nomes do jornalismo da Jovem Pan. Ele comanda o jornalismo da Jovem Pan. Eu tive o Lombardi Júnior, que faleceu, o Imer Lombardi. Tadashi Kuriki, foi vereador também. O Tadashi, eu ouvi ele comentando. Aí na cidade o Wilson Andreazzi, o Pedro Pelosi, como eu falei, José Cidarino Carrara, José de Melo Brito, não confundir com José Alberto de Brito, que faleceu em Campo Grande. O doutor Aedo Camilo, que hoje é promotor lá em Campo Grande. Eu aprendi muito. Então, eu entendo que é o seguinte, eu fui versátil. Eu não procurei trabalhar só. Eu falei muito em esportes aqui, mas foi onde eu mais me destaquei. Mas eu trabalhei com jornalismo político, eu trabalhei com variedades, eu trabalhei com cobertura de carnaval de rua. Eu trabalhava no meio do carnaval, com o microfone, entrevistando os passistas, entrevistando o pessoal em cima dos carros de escola de samba. Eu subia lá em cima e entrevistava lá o pessoal. Eu fiz isso muito. Eu cansei de subir em cima dos carros alegóricos para entrevistar as passistas, enfim, os sambistas lá. E cobri carnaval de salão também. Tênis Clube, ACAI. Na ACAI eu tinha escala. Eu ia para cá e todo ano, aí na metade eu saía aí na Prudentina. Cobri o carnaval da Prudentina. Cobri o carnaval do Corintinha, que era lá onde eu falei que tinha rinha. E você acredita que tinha audiência? Claro, naquela sempre época? tem. Telefonavam, que estavam ouvindo, uma vez eu me lembro, que eu estava transmitindo o carnaval da Prudentina, aí tocou o telefone, o Reinaldo Ruas é que estava lá na rádio de plantão, e ele está na cidade. O Reinaldo pode confirmar. De Sorocaba, dizendo que está ouvindo a transmissão. Lá em Sorocaba, um cidadão ouvindo a transmissão do nosso carnaval, aqui de Prudente. Olha que coisa. Hoje, se você falar que vai ter transmissão de carnaval de rua, carnaval de salão, o cara fala que você é bobo. Ninguém vai ouvir isso aí. Ninguém vai dar a menor importância. E vendia publicidade e vendia bem. Porque tinha audiência. Só tinha transmissão porque vendia. E vendia bem. Então, eu tive a felicidade de, nessa versatilidade, trabalhar e lançar, ajudar a lançar vários companheiros. Por exemplo, Além de Marcos aprender, Tadeu. ensinou muita gente, né? Graças a Deus. Olha, Marcos Tadeu, cria minha. Saudoso Eli Frank, que faleceu há pouco tempo, infelizmente. Elídio Frank, cria minha. Estava em Campo Marcos- Grande, estava no Mato Grosso também, né? Estava. O Elídio Frank trabalhou no Mato Grosso e trabalhou em Sorocaba. Ele morreu lá, doente. Ajudei muito o Kiko, Marco Antônio, que morreu há pouco tempo em Campo Grande. O Kiko trabalhou comigo, foi um companheiraço, era narrador. E morreu há pouco tempo lá, infelizmente, infartou. Marcos Chicalé, trabalhou comigo. Eu que ensinei o Chicalé a narrar. O Chicalé era plantonista, eu dei chance para ele, dei chance para o J. Lopes. O J. Lopes também, apesar de ter uma voz um
puxada pelo nordestino, virou repórter de campo. Sinomar Tomona, o Sinomar trabalhou comigo. Homero Ferreira, eu também tive a felicidade de ajudá-los. Os alunos do Homero Ferreira constantemente aparecem para conversar comigo. Sim, sim. Por quê? Porque eu fui um professor para Homero Ferreira, graças a Deus. Então, eu tive a felicidade de trabalhar mulheres, por exemplo. Eu trabalhei com a mamãe Dolores. Eu trabalhei, ela tinha um programa de historinhas infantis, às 5:30 da tarde. Ela contava historinhas da Branca de Neve, historinhas maravilhosas, e a cidade inteira ouvia. As crianças ouviam. Naquela época era impressionante. Não tinha Rede social, rede celular. social, não tinha nada disso. Trabalhei com o Hélio Atia. O Hélio Atia hoje está em São Paulo. O Hélio Atia tinha um programa segunda-feira, à noite, às 20 horas, na Rádio Presidente Prudente, tinha um auditório, chamava Borrachada. Aí o cara começava a cantar, o Calouro. Se ele cantasse bem, ia até o fim. Se ele desafinasse, a letra, batia o negócio, era Borrachada. Aí ele estava eliminado. Ele apresentava junto com a mamãe Dolores. Eu fiz amizade com ele e aprendi muito com ele. Hoje o Faustão, esses caras, que o Faustão também é de rádio, ele era repórter de campo, copiam aquilo que os caras faziam naquela época. O José Guerreiro fazia. O José Guerreiro trabalhava com o José de Alencar, na Rádio Difusora. O José de Alencar foi um dos melhores narradores que eu vi. E eu aprendi muito com eles também. Então, o rádio daquela época era diferente, porque os programas de auditório lotavam. E era o principal veículo também, né? Era um veículo maravilhoso. E tinha o jornalismo também. Dois, eu vou citar dois. O seu Altino Correia, que eu respeito muito, e Adelmo Santos Reis Vanali, lá do Imparcial. Esses, só daquela época de ouro do jornalismo. Os programas de jornalismo da cidade eram espetaculares. Tinha um programa, na época, que era uma sátira, chamava A Cadeira do Ditinho. A Cadeira do Ditinho era 5 para meio-dia. E era um apiano e um corintiano. O apiano da Prudentina era o Barbeiro. Era o Tito Júnior, falecido. E o corintiano era o Hélio Atia. Aí, nesse programa A Cadeira do Ditinho, o corintiano ia cortar o cabelo. E todo dia tinha esse programa. Chegava lá, ele começava a falar, o Hélio Atia, ele está vivo, ele está em São Paulo. Ele é parente do pessoal do Atia aqui. Aí ele começava a falar bem do Corintinha. O Barbeiro, que era torcedor fanático da Prudentina, não aceitava. Contestava E ele. começava a contestar e ameaçava. Cortar o cabelo e passar da valha, não sei o quê. Era um barato. A cidade morria de rir, dava risada, era um espetáculo. Naquela época, rádio não tinha competição da televisão. Você entendeu? Quando a televisão apareceu, ele foi mudando. Mas eu peguei uma época boa. Eu peguei a Folha da região, o Diário da região, jornais, e trabalhei neles. O Correio da Sorocabana, o Imparcial, trabalhei. Oeste Notícias, o último. Eu trabalhei com o Túnel do Tempo. Mas antes, eu trabalhei em jornais, trabalhei num jornal acadêmico chamado Abertura. Eu escrevi esportes também, lá na Abertura, e escrevi parte social, lá também. Então eu fui muito versátil, você entendeu? Eu gostava de escrever e falar, tanto é que eu estou falando até agora aqui, né? Agora, eu aprendi muito, eu penso que dando chance, oportunidade àqueles que queriam trabalhar, eu
colaborei muito. Agora também penso que eu parei na hora certa, porque o rádio, ele me ajudou em tudo. Ele me fez estudar, ele me fez virar vereador. Eu fui vereador em 2 legislaturas, fui vereador e líder, um líder 4 anos. Não foi 4 dias, não. Do Agripino de Oliveira Lima. Não é fácil, não, hein? Inclusive, a gente falou bastante até agora sobre a sua vida profissional dentro do rádio, falou muito do rádio, mas nós vamos fazer um rápido intervalo, porque nós vamos fechar com a política. Porque, como o próprio professor Sérgio Jorge disse, foi líder do professor Agripino no mandato que foi muito ferrenho, um mandato muito disputado, um mandato difícil. Muito difícil. Mas nós vamos fazer um intervalo e voltamos já já com o programa Memória Prudentina. TV Câmara. Transparência a serviço da população. Olá, você que nos acompanha no programa Memória Prudentina. Estamos de volta com o professor Sérgio Jorge Alves, que foi professor, hoje aposentado, radialista durante muitos anos, conhecido principalmente no esporte de Presidente Prudente e de toda a região, mas que também teve um importante papel na política de Presidente Prudente. Ele foi líder de governo durante 4 anos do professor Agripino. Como que era ser vereador e ser líder de um governo que teve tantos debates, importantes debates na cidade de Prudente? Difícil, muito difícil. Acontece o seguinte, eu tive um avô baiano, por parte de mãe, infelizmente ele é falecido, que me ajudou a educar. Ele me ensinou uma coisa. Ele falou: meu filho, a maior virtude do homem é saber ter gratidão. Então, por essa virtude, que graças a Deus eu tive, eu assumi a liderança do professor Agripino Lima. Porque eu não esperava ser líder dele, mesmo porque nem experiência para isso eu tinha. Quando eu me elegi, em 92, foi a primeira eleição, ele convidou os vereadores eleitos com ele para ir numa fazenda dele, lá no Mato Grosso, divisa, Mato Grosso com Mato Grosso do Sul. Aí, lá, ele anunciou para todos: olha, já montei minha equipe, meu secretariado está montado, e nós estamos lá ouvindo. E o meu líder na Câmara vai ser o Sérgio Jorge. Eu levei um susto. Falei: eu? Falei: não, o senhor não está brincando comigo. Porque tem vários vereadores que já estão reeleitos, Álvaro Sena, o saudoso Hélio Cortez, o doutor José Bezerra de Moura. Falei: não, escolhe um deles. Ele já tem uma vida formada na política. Eu estou entrando, tem que aprender muito. Falou: não. Nos comícios, tinha comício na época, né? Eu acompanhei bem, e você é o cara que eu tenho que ter lá. E você tem coragem. E eu preciso de um cara com coragem lá dentro. Falei: ai, meu Deus. Falei: mas eu não tenho experiência. Eu não tenho. Não, vai ser meu líder. E já de lá telefonou para as rádios, para os jornais. Quando nós voltamos, que as famílias foram junto lá, A cidade inteira já estava sabendo. Sabia, cidade inteira. Não tinha um que não sabia. Sérgio Jorge, você vai ser líder do prefeito, líder do Agripino. Falei: rapaz do céu. Porque o Agripino sempre foi folclórico. Ele era conhecido, né? Falei: ai, o que eu vou fazer, hein? Acontece que ele ganhou a eleição, mas ele não fez a maioria dos vereadores. Era 19 na época. 12 contra, 7 a favor. Aí, vamos lá. Vai começar.
Começou, rapaz. E os caras do outro lado, um radicalismo danado, querendo atrapalhar, porque querendo. E ele mandava cada projeto polêmico lá para a Câmara. Aí eu falava, não vai passar, prefeito. Não vai, vai passar. Vai passar. Você se vira lá e bate de frente com os caras. E briga. Ah, nossa senhora. Foi aí que minha diabetes começou a subir. Eu chegava lá, conversava com outro, conversava com... Alguns projetos eu ainda consegui demover os caras da ideia de não votar. Falou, gente, é importante para a cidade, por isso. Passava. Ah, mas tinha projeto que não tinha jeito. Ele mandou um projeto lá para aumentar IPTU. Ai. Aí ele falou para mim, ó, vai na tribuna e defende o projeto. Esse projeto tem que passar, porque não tem dinheiro. O município está sem dinheiro. Falei, esse projeto não passa nunca, prefeito. Aumentar IPTU e vai me queimar. Pessoas humildes, pobres, votaram em mim. E era no início do Plano Real, né? O país todo desestabilizado ainda. Estava desse jeito, era uma época difícil, uma época que a economia estava um desastre. Falei, prefeito, não faz isso. Retira esse projeto. Não vou retirar. Não vou retirar. Ah, aí vai votar. Eu olhei a galeria tomada. Falei, quer saber de uma coisa? Eu vou retirar por minha conta. Eu era o líder, me deu autonomia. Aí começou a ler, eu peço a palavra. Com a palavra, vereador Sérgio Jorge, eu solicito que esse projeto seja retirado da pauta para melhor análise. Um olhou para o outro, e já estava tudo arquitetado para votar contra. E a galeria, nossa senhora. Lotada. E as rádios devem ter feito um carnaval. Aí, naquela época, os Oswaldo Turino pegava pesado. A Neuza Matos pegava pesado. O Sargento Giorgetti pegava pesado. O Reinaldo Russo também pegava pesado. Aí, rapaz, falei, o quê? Vou tirar esse projeto. Tirei. Nossa, no outro dia, o Agripino ficou bravo. Não, devia ter tirado. Falei, ia perder o projeto. Você ia perder o projeto. Muda esse projeto, porque se você perde, é só no ano que vem. Uhum. Tem que esperar o próximo ano para poder votar de novo. Agripino, eu fiz um grande favor. Eu trabalhei certo politicamente. Eu que devia aprender com você, eu estou te ensinando. Não ia passar. Não tinha voto para passar. Dentro do meu grupo, eu tenho medo que tinha uns 3 lá que iam votar, que era secreto. Ia votar contra. Mas iam pedir para votar aberto. Quando pede voto aberto, só para queimar. Aí eu ia lá defender para me queimar. Falei, você tem dinheiro, você se reelege depois e eu. Como é que eu faço? Não, mas esse projeto vai votar. Aí vai. Passou o tempo. Ele, aquele projeto do IPTU vai voltar. Aí eu peguei e falei, rapaz, como é que nós vamos fazer? Aí eu pedi para adiar por 60 dias. Aí eu fui lá, quando voltou eu pedi para voltar, para adiar, só que eu pedi pelo número, eu não falei o teor. Aí eu falei pelo número, todo mundo... Aí eu contei, fui contando no meu calendário, até dar os 60 dias. Quando deu 60 dias, eu tinha brigado um tempão, que eu queria sessão à tarde. Eu não queria só à noite. Porque eu entendia que à tarde dava para a população ouvir. Ouvia no trabalho, ouvia nos táxis, ouvia em vários lugares. E à noite, se entrasse de madrugada, ninguém ouvia. Então, eu briguei, e grande parte da população aderiu. Como aderiu posteriormente ao cinto de segurança. A ideia é minha. Hoje virou a nível nacional. Está lá nos jornais da Câmara.
os primeiros que ouviram. Quando eu falei do cinto de segurança, nossa senhora, o pessoal diz, que é isso? O cara vai andar amarrado. Eu falei, é melhor o cara ter incômodo do que bater um carro e morrer. Eu não abro mão. E passou em primeira votação. O cinto de segurança passou. Não deu tempo de votar em segunda. Eu desconfio, né? Não garanto. Alguém ficou sabendo, porque lá em Brasília depois aprovou. Aprovou. Estranho, né? Aí veio igualzinho, aprovou. Aí o pessoal, Sérgio, aquele projeto seu do cinto de segurança vai ser aprovado em Virou Brasília. matéria nacional. Falei, o quê? Foi aprovado em Brasília. E o meu era cinto de segurança e o motoqueiro usar o capacete. Pergunta para o Isaac Silva. Ele está aí na cidade, foi vereador comigo. Para Alba Lucena. Aí, naquela época lá, eu tinha meus projetos. Por exemplo, hoje usa-se em alguns lugares os banheiros químicos. Eu entrei com o projeto pedindo banheiro químico no carnaval, banheiro químico em locais onde tinha aglomeração de pessoas. Porque o cara está assistindo o carnaval aqui, era aqui na Washington Luiz. Dá vontade dele no banheiro, de uma necessidade fisiológica. Ele ia aonde? Vai no banheiro. O imparcial na época pegou no meu pé. Tinha um tal de Marcos Santos. Largou o pau, pai. Vereador quer instalar latrina ambulante na cidade para acabar comigo. Mas olha, eu aguentei. Eu fui perseguido, você não tem ideia. Mas vocês tiveram problemas também com o próprio vereadores da base durante algumas votações, por exemplo? Nossa Senhora! Os caras... Aí... Começou os negócios lá, me causou estranheza. Transporte coletivo. Aí o Agripino, rapaz, pega... Falou assim, para a empresa Brasília. Eu não quero mais a Brasília na cidade. Os caras, mas como? Nós ganhamos uma licitação e tal. Aí ele me chamou lá, pai. Comunica lá os colegas da casa. Fala que não tem mais transporte coletivo a partir de amanhã. Falei, pelo amor de Deus, prefeito, não faz isso. Cidade inteira precisa de transporte coletivo. O cara vai trabalhar, vai levantar de madrugada de manhã cedo. Chega ele vai esperar o ônibus. Pode deixar. Eu me viro. Mas como? E não é que ele proibiu. Sabe o que a empresa fez? A empresa Brasília parou todos os ônibus em frente da prefeitura. Aquele monte de ônibus que chegava aqui na Washington Luiz, aqui embaixo. Aí o Agripino começou a ligar para Tupã, para São José do Rio Preto, para tudo quanto é lugar, para vir ônibus de lá. Aí começou a vir ônibus. Aí veio. E ele espertamente, no começo o pessoal estava metendo o pau. O que é isso? Ele quer ver uns ônibus velhos. Ele falou, calma, que eu tenho um presente para vocês. Vai ser a tarifa de graça. Aí o pessoal falou, de graça. O ônibus passava, o cara estava lá no ponto, subia. E aí ele chamou uns caras. Falou, vou fazer licitação. Ficou de graça uns 15, 20 dias. E baixou a poeira. Aí veio um cara lá de Tupã, ia ganhar a licitação. Aí ele falou, não, vai ganhar nada. Tem que ganhar a Prudence Press e a TCPP. Aí, pessoal, como? Não sei. Dá um jeito aí. Essas empresas que vêm lá de fora não prestam e vai ganhar. E não é que ganhou mesmo, está até hoje aí. Agora, muda quando termina o período a dia, aí vai, está até hoje. Eu sei que isso eu vi de perto. Além do que naquela época, eu estou até saindo de um assunto, entrando no outro, mas Cidade da Criança. Rapaz, a diretora da Cidade da Criança chama Solange Macarim, chamava-se. Chamava-se não, chama-se. Ela era diretora. E minha amiga estudou comigo. O Agripino chega e fala,
um pedaço do terreno da Estrada da Criança, não era Estrada da Criança, do Colégio Agrícola, já é meu, é da prefeitura. A Solange ficou louca. Eu não aceito porque eu não vou doar. Não é você que vai doar, é o governador. Porque a Estrada da Criança é do Estado. Né? A área do Colégio Agrícola. Colégio Agrícola. Aí, ela me procurou. Sérgio, eu votei em você, minha família votou em você. E não é que tinham votado, eu fui pedir voto na casa delas. Aí, ai meu Deus do céu. Fui lá, Agripino, vamos conversar. Não! Não abro mão! A cidade já foi até Rio Preto. Eu fui em Rio Preto. Rio Preto. Fui lá, conheci a Estrada da Criança de lá e vou fazer uma melhor que a de lá. Falei, Agripino, mas não quero saber. Falei, eu vou trazer a diretora. Traz aqui. Aí levei lá a Solange. Solange, mas lá eu tenho um local onde o pessoal trabalha na água, tem a piscicultura, não sei, pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. Eu vou dar o ônibus e vou pegar os seus alunos lá no Colégio Agrícola e vou levar lá no Limoeiro, Campos 2. Eles vão estudar a mesma coisa e vão aprender. Depois eu pego de lá, o ônibus e trago de novo de volta. Não, mas não vai dar certo, não. Bom, se você não quer, não adianta. E não é que fez. Bateu, que fez parar até hoje. Agora, tem outra coisa. Eu estou num domingo aqui, sentado aqui vendo televisão com a minha mulher. Carnaval. Toco o telefone. Aí minha mulher te atende. Sérgio Agripino. Ei? O Agripino. Como o Agripino? O Agripino pegou licença lá na Câmara, nós demos licença, ele foi para Espanha. Não, mas é o Agripino, ele quer falar com você. Quer falar comigo? É. Aí eu falei, peraí. Alô, chefe, tudo bem? Tudo bem. Você tá bom? Tô. Onde você tá? Eu tô em Madrid. Madrid? É. Você tá ligando pra mim de Madrid? Pera, que horas agora aí? Agora, 6 horas da tarde. Acho que era meio-dia, 1 hora, sei lá. Falei, peraí, mas você não tá assistindo tourada aí, nada? Você não tá passeando? E ele já tinha mudado de mulher. Aí, larguei minha mulher com uns amigos que foram passear. Eu tô aqui pensando no que eu tenho que fazer aí na cidade. Falei, prefeito do céu, você sai de Prudente e vai para Madrid. Pensar, você não está de licença? Vai arejar a cabeça, caramba. Não, eu estou ligando para você pelo seguinte, pode avisar que na outra segunda-feira, não amanhã, na outra segunda-feira eu vou chegar aí. Eu quero todo o meu secretariado 8 horas da prefeitura. Para quê? Eu pensei aqui, eu tenho que abrir aquela rua ali atrás do Objetivo. Ali na tal da CAI. Falei, meu Deus do céu. Era a rua Júlio Prestes aqui. Ela parava no Washington Luiz. Aí, seguia. Aí tinha a CAI. Do outro lado, tinha a Gurgel. Falei, mas avisa! Se você não avisar, quando eu chegar aí, você não vai ser mais meu líder. Falei, então não vou ser mais. Não! Avisa! Aí eu fui avisar. Na segunda-feira eu falei pro Chiquinho Galindo, falei pro Alfredo Penha, vai avisando por um. Falou que não quer que falta ninguém, não. Rapaz, na outra semana, e ele não chegou mesmo, só que eles já prepararam um foguetório, rapaz, e saiu lá da prefeitura e entrou ali pela Gurgel. Ave Maria, foi descendo. Rojão para tudo lá, aquele monte de rojão. Aí, trator. Falei, que é isso, rapaz? Que é isso? Chegou lá, falou para os japoneses lá, nós vamos derrubar esse muro aí. Tira tudo que tem aí. Como? Não, senhor Agripino, não vai poder tirar, não. Aqui escola, aqui não quero saber. Era daqui para aqui, ó, eu vou derrubar
e vai virar rua e vou mandar asfaltar. Não, mas não pode ir ter aula. Não tem aula não. Acabou. Hoje, até a tarde, vai ter que sair tudo. Tira tudo. Tira, senão meto o trator agora. E derrubo tudo. Rapaz. E não é que começaram a tirar mesmo. Tiraram tudo lá. Aí pegou, para assustar, falou pro trator, encosta lá. E põe o, não sei como chama aquele negócio lá, que bate lá, aquele negócio que pega a terra, aí, bum, começou a bater no muro. Os japoneses viram que era verdade. O Dakai quer derrubar mesmo. Tiraram, ele derrubou tudo e abriu. Abriu, mas ele não perguntou nem quanto era o valor, se tinha que pagar, se não tinha, derrubou. Como aqui no Mercado Modelo. Mercado Modelo foi a mesma coisa. Ele chegou e falou, isso aqui é um par de euro. Ele usava esse termo. Esse par de euro aqui não pode ficar de pé. E tinha 2 postos de gasolina ali. Ele falou, pode derrubar os postos de gasolina. Os caras, não, mas que é isso? Pode derrubar o posto de gasolina? Ele falou, tira logo. Um deles era do Gava. Pode sair daí. Porque senão eu mando pôr fogo no posto. Aí que nada. Aí desativaram o posto, derrubou todo. E o mercado ele fez certo, porque o mercado estava antigo, bem velho. Era uma porcaria o mercado. O mercado fez uma praça, e fez outro mercado lá embaixo. Uhum. E fez um mercado até bom lá. Ficou legal, não ficou ruim não. Ele fez certo. Mas com a Agripina era assim. Se ele resolvesse tirar uma coisa, não tinha papo. Então, tem coisas que na minha época, eu lembro, depois eu penso e falo, isso é folclore. Não é possível que aconteceu. Um dia lá que ele chegou lá, quase matou o nosso coração. Falou, olha, eu ia indo para minha fazenda lá em Pedro Gomes, aí cheguei para lá do presidente Epitácio, me encontrei com Jesus Cristo. Hã? Como assim? Encontrou com Jesus Cristo? Jesus Cristo? Encontrei. E Jesus Cristo não é do jeito que falam, não. Não? Não. É um neguinho, é um pretinho desse tamanho. Quê? Isso. Aí, Jesus, eu parei, ele me deu sinal, ele entrou no meu carro, fui conversando com ele, ele falou, para nesse posto que nós vamos dormir aí. Eu não ia parar, não. Mas eu falei, quem é você? Aí o Jesus Cristo, o neguinho, falou, você vai saber já já. Para que eu vou falar. Aí, parou, entrou. Eu quero, no mesmo quarto, eu e você. Eu numa cama, você na outra. Tá bom. Aí, começaram a conversar. Aí o neguinho falou, eu sou o cara, viu? Sou aquele cara, o homem, me mandou aqui. E eu conheço você. Você é muito religioso. Foi aí que ele começou a usar aqueles crucifixos, aquele negócio do peito aqui. E você vai ter uma administração assim, espetacular, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E disse que falou. Aí ele falou, então você é Jesus Cristo? Sou. Sou eu mesmo. Que beleza, rapaz. Fomos dormir. Para nós conversar mais. Aí trancou a porta. E disse que Jesus Cristo dormiu ali e ele dormiu aqui. Quando ele acordou de madrugada, cadê Jesus Cristo? Voou, sumiu. Aí ele falou, o cara sumiu, voou. Aí ele falou, e era mesmo, rapaz? Aí ele voltou com esse negócio do Jesus Cristo. Aí pôs na cabeça que ele tinha visto Jesus Cristo e que estava vendo ET na casa dele. ET. E um dia ele fora aqui. Aí ele falou, Sérgio, num domingo, vem aqui na minha casa. Tá cheio de ET aqui. ET
É. Ah, o Agripino, vem aqui, rapaz. Vem com a sua mulher. Aí eu fui lá. Falei, Lia, pelo amor de Deus, o Agripino disse que tá vindo ET. É pra gente ir lá ver os ET. Tá vendo ET? Vamos lá. Cheguei lá, tinha uns 4 já. Esses aí são todos uns bananas. Não viram ET. Não viram. Mas você, eu sei que você vai vir. Entra naquela sala ali. Uma sala, assim, um quarto. Escuro, rapaz. Aí. Tava o doutor Álvaro Cerávolo. Aí o doutor Álvaro Cerávolo falou, tudo bem? Você é o Sérgio Jorge? Falei, sou eu. Aí que eu olhei e falei, ué, doutor Álvaro Cerávolo? É. O que tá fazendo aqui? Eu estou aqui conversando com os ET. ET? É. E cadê esses ET? Aí! Você não tá vendo na sua frente? Falei, eu? Não tô vendo ET nenhum aqui, não. Ele falou, tá sim! Eu falei, peraí, doutor. Agora o senhor tá apelando, pô. Eu não tô vendo nenhum ET aqui, não. Olha bem pra frente, fixa o olho. Aí eu falei, mas como que eu vou fixar o olho para ver ET? Ah, não é possível. Você veio sozinho? Ele falou assim, você veio sozinho? Eu falei, vim com a minha mulher. Chama sua mulher. Sai você. Aí o Agripino, viu o ET? Eu não vi ET nenhum. Ah, a Santinha, que a sua mulher vai vir, quer ver? Entrou. Fez a mesma coisa. Minha mulher saiu. Santinha! Cheguei. Viu o ET? Aí minha mulher falou, não, eu não vi nenhum ET. Xiii, vocês, eu vou dizer uma coisa. Ah, você na cama para brigar é bom. Serve. Mas para ver extraterrestre, nada. Por isso que você não vê Jesus Cristo. Eu já vi. Aí eu já vi até agora. Falei, prefeito, você vê coisa que vou te falar uma coisa, viu? Olha, eu não acredito. Isso daí não é folclore, não é invenção, não. Isso, eu convivi na época dele. Aí eu falava com meus amigos, o pessoal, Sérgio Agripino, não é possível. Um dia, eu estava lá na casa dele, ele falou assim para mim, vamos lá no Limoeiro. Fui jantar lá com ele. Falei, não, vou para casa, para ter os compromissos meus. Não. Vamos lá. Eu tenho que ver lá umas emas, uns patos. Mas, o Agripino, deixa o carro e vamos lá. Eu tinha ido pro meu carro. O que eu fui fazer? Chegamos lá umas 10 horas da noite. Sabe que hora que eu saí de lá? Ele rodando. Para achar isso, para achar aquilo. Queria achar ovo de ema, ovo de pata. Queria achar. 6 horas da manhã. Saí de lá. E cadê os ovos? Não achou. Aí pôs na cabeça que tinham roubado os ovos. Ovos de pata, de ema. Ele falava, prefeito, vamos embora, pelo amor de Deus. Aqui não tem nada, não. Ele era assim. Ele pôs o negócio na cabeça. Para tirar, ninguém tirava. Ninguém tirava. Agora, quando ele queria fazer uma coisa, ele tinha uma visão, ele fazia. E arrumava umas brigas lá com a Câmara. Nossa Senhora. E o Sérgio Jorge defendendo. O Sérgio Jorge quase morrendo. Arrumava. Ó, seguinte, pode avisar seus colegas, seus companheiros, não vai ter pagamento. Ai. Prefeito, pelo amor de Deus, o pessoal vai, não vou mandar o dinheiro. Não, mas como? Tá, é lei. É inconstitucional o que você vai fazer. Não, ele fez isso umas 5 vezes. Ele bloqueava e não mandava o pagamento, não mandava. Aí o pessoal jurídico da Câmara ia para a Justiça. Ele fazia de propósito. Aí a Justiça, a liminar, vinha, pagava. Aí ele, no outro mês ele pagava de novo. Não vou pagar de novo. Não vou pagar porque não estão aprovando o projeto tal. Mas dava uma canseira, rapaz. E eu,
Ah, não, os caras, ô Sérgio, o seu chefe lá em cima tá demais, pô. Ele tem que mandar o pagamento. Manda ele mandar. Rapaz do céu. Eu chegava lá, prefeito, o pessoal tá quase me engolindo lá, pô. Não faz isso mais não. Dá um jeito. Não, você virou a casaca? Você é do time deles agora? Mas não é do time deles. É que a lei é clara. Você quando foi vereador, você não recebia? Você não pode fazer isso. É inconstitucional. Ó, mas não tinha. Ele fez isso aí um monte de vezes. Os vereadores da minha época que estão lá hoje, pode confirmar. A Alba está lá, o Isaac agora é deputado federal, mas ele pode confirmar. Ele está na cidade constantemente. Então, quem está lá da minha época, pode falar. Professor, o senhor já foi, obviamente, professor, radialista, dirigente de time de futebol, vereador. Falta mais alguma coisa na sua vida? Não tenho direito de cobrar mais do que Deus já me deu. Jesus Cristo foi um menino humilde, como eu já disse para você, que bateu o amendoim, que apanhava o algodão, que pegava soja, abobrinha no mato para comer, tomava leite de cabrita, ia na casa da minha avó, lá que eu tomava os leite que não tinha. Chegar onde cheguei, os títulos meus estão ali, 2 diplomas, fiz faculdades, pós-graduação, fui vereador em 2 legislaturas, escolhido líder de prefeito, trabalhei em rádio, viajei por esse país todo, cobri jogos até da seleção brasileira, do basquete feminino, basquete masculino, eu tenho uma parede lá com fotografias, se você ver, você vai ficar encantado. Paulo, Hortência, Ana Moser, Zé Maria, jogou na seleção brasileira, Vladimir, Oscar e tantos outros. Então, eu acho que Deus já me deu muito. Quem deve a Deus sou eu. E talvez não uma forma de retribuir somente a Deus, mas talvez deixar para futuramente. O senhor é uma pessoa que, obviamente, todo mundo sabe, tem muitas histórias sensacionais. A gente viu aqui hoje um pouco das milhares de histórias que o senhor tem. Não caberia tudo isso em um livro? Olha, rapaz... Ou vários volumes, né? Porque são muitas histórias. Eu tenho cobrado muito isso, insistentemente. Mas eu estou cansado, sou sincero. A não ser que viesse alguém aqui, me ouvisse, gravasse, e depois escrevesse o livro, fizesse alguma coisa assim. Porque eu escrever, eu não sei, eu estou muito... Porque eu fiz algumas cirurgias, aí, por exemplo, eu, graças a Deus, tenho um raciocínio perfeito, tranquilo, mas eu operei a cabeça, tirei um tumor, Deus me iluminou, e Jesus Cristo, estou vivo, o coração, e então eu me estressei muito, a minha vida foi estressante, e hoje eu penso que eu estou perto da minha esposa, do meu filho, minha neta, uma que mora aqui comigo, e minha mãe que mora aqui na frente. Então eu até teria condições de escrever com outras histórias também, né? Mas eu estou muito cansado. Aí eu não vou negar, não. Eu não nego minha idade, eu tenho 67 anos, mas eu estou esgotado. E para escrever um livro bem feito, você tem que parar, pensar, raciocinar, para não deixar nada para trás, para não esquecer. Porque senão, de repente, falta alguma coisa. E aí você, depois que já escreveu, vai falar, puxa vida. Ficou para trás. Ficou para trás. Ficou incompleto. Esse programa, Memória Prudentina, ele tem o objetivo de resgatar e que a gente possa registrar personagens da história de Presidente Prudente. O senhor é um grande personagem, obviamente todo mundo sabe disso. Bondade sua. Não é bondade só pelo aquilo que a gente já tem de proximidade com o senhor, né? Mas de tudo que jornalistas o procuram, de tudo que todo mundo o procura como referência de uma parte da história da cidade, isso comprova a sua importância para o município. O Presidente Prudente está no ano do centenário, né? A cidade cresceu muito, porém ficou um pouco para trás de cidades, por exemplo, como Londrina e Maringá, que eram menores que Prudente há 50 anos atrás e passaram à nossa frente. Na minha primeira administração,
Prudente era maior que Marília, não só em termos de população, como em termos de arrecadação. Principalmente Hoje, financeiro, né? Hoje Marília tem uma população um pouquinho maior, mas tem uma arrecadação bem maior. Pensando nisso, né, o que o senhor quer e o que o senhor pensa de Prudente para os próximos 100 anos? Eu penso o seguinte, nós temos que urgentemente fazer com que os sonhos se tornem realidade. Que sonhos? Nós temos 3 distritos industriais, mas em verdade nós temos na prática um só. Porque, com todo respeito, um lá no Ana Jacinta, lá acho que é Belmiro Magarini, o outro aqui, no Brasil Novo, está me faltando o nome, são muito pequenos e tem uma minoria. Eu penso assim, nesses distritos, eles deviam fazer, a minha opinião, processos coletivos, como é feito em Birigui, como é feito, por exemplo, ali perto de Araçatuba. Você faz, por exemplo, 50, 100 lojas de fábrica de sapato. Nessa loja aqui você dá 10 empregos, nessa você dá 20, nessa você dá 30, e assim por diante. Vai aumentar, vai gerar emprego e mão de obra. Agora, quando fala, não, tem que fazer uma baita de uma indústria para 3 mil empregos, ótimo, seria maravilhoso. Mas desde a minha época fala-se nisso. Então, aí vem um e diz assim, não, mas a empresa que vinha para cá, ela acabou indo para o Mato Grosso do Sul, porque lá eles geram para a empresa melhorias, a arrecadação. Não, dá 5 anos de benefício, não paga imposto. Se dá 5 anos não pagando imposto, Prudente eu penso que podia fazer a mesma coisa, que ele não vai perder nada. Porque não está ganhando nada. Esse imposto, você não vai deixar de ganhar. Esse imposto, depois de 5 anos você vai ganhar. Agora, durante 5 anos, eu estou dando exemplo, pode ser menos, você implanta a indústria, aí ela não vai para Dourados, ela não vai para esses lugares que estão indo. Ela fica aqui. E, por exemplo, a Sica foi embora. Foi bem antes do meu início do meu primeiro mandato. Nós fomos lá conversar com o pessoal da Sica, que já tinha antes definido que ia sair, e eles falaram que era por falta de matéria-prima. Peraí, brincadeira. Falta de matéria-prima como? Falta de tomate. Aqui o solo da região é fértil. Planta tomate que nasce aí de montão. Naquela época nascia. Tinha tomate na Sica. Aí depois não tem mais tomate. Não, tem que ter. Se lá atrás teve algodão, está no hino da cidade. Algodão, amendoim. Por que não pode ter agora? Por que a soja não pode também ser aqui estimulada? Nós temos muita coisa. O que falta é vontade, e os secretários ligados a essa área, o prefeito, tem que atuar. Tem que atuar. E não pensa que os outros empresários vão perder alguma coisa, que não vão, não. Porque a competição, a competitividade, ela gera dinheiro, sim, senhor. Vai, Marília. Tem Airiã, é Marinã. As duas estão uma crescendo mais que a outra. Então, aqui em Prudente tem a Eliane, por exemplo. Agora a Astec entrou quase que no mesmo ramo. Nenhuma delas perde clientela. Eu falo porque eu tenho um cunhado que trabalha na Astec e trabalhou na Eliane. Eu conheço bem. Então, eu acho o seguinte, nós temos que estimular. Se não estimular isso daí, não vai ter jeito. E a água também. Quando eu fui vereador, falava assim, trazer água lá do Rio do Peixe, por baixo. O cara falava, mas aí é impossível, é difícil. Não é não. Não é não. Eu só vi lá em São Paulo, Guarapiranga. Estava secando. Aí,
eles entenderam que trabalhando por baixo, no solo, eles iam buscar água e jogar lá. Hoje, está lá a represa de Guarapiranga, que está abastecendo São Paulo. Então aqui, o Rio Santo Anastácio, ele abastece a cidade, com a ajuda, às vezes, do Balneário da Amizade. Mas se você fizer, por exemplo, uma cooperativa com as cidades vizinhas, Álvares Machado, Presidente Bernardes, Presidente Venceslau, Santo Anastácio, Presidente Epitácio, cada um fazer a tua parte. Então, de Epitácio, você traz até Venceslau. O problema deles lá. Venceslau traz até Bernardes. Bernardes traz até Santo Anastácio. Santo Anastácio traz até Álvares Machado. E até Prudente, você vai ter água sobrando aqui, que vem do Paranazão. Como que não? Mas é reunir a Unipontal, reunir as autoridades, os deputados, tá? Eleger deputado da cidade, da região. Nós temos que eleger. Nós temos que parar com esse negócio de votar em gente de fora. Aventureira. Aventureira. Por exemplo, nós não temos contra a pessoa, mas eu vou citar nome. Eu falava lá na Câmara. O que o Tiririca fez pela cidade? O que o Tiririca faz por Prudente? Ah, mas o povo é inculto. Vamos trabalhar a cabeça desse povo. 6.000 votos para o Tiririca. Prudente dá de graça. Ele nunca nem veio aqui nem para agradecer. Então, com 6.000 votos, mais os votos que os deputados têm aqui, você elege. Você faz 2 deputados federal, 2 deputados estadual, porque é a região inteira. A cidade e a região precisam de representatividade. Não é só Prudente, é a região também. Então, o que está faltando Prudente é a cidade sede. Chamar aqui, essa responsabilidade de sede, claro, de liderança. Né? Aqui como não? Chama, mostra a liderança e vamos discutir. Porque esse ganho, ele não será apenas local. A Prudente não. A água, por exemplo, que vem, ela vai também servir para abastecer lá as outras cidades. Se vir do Rio do Peixe, vai servir. Lá que é melhor para usar até aqui em Prudente. Agora, o pessoal diz assim, goleiro de futebol bom é aquele que pega a bola difícil. Eu concordo. Ele pega a bola fácil é moleza. Ele não é bom goleiro. Ele é um goleiro comum. É a mesma coisa na política. Fazer o comum qualquer um faz. Fazer o comum é fácil. Quando tem desafio, é que você mostra, que você prova que você é um bom político. Que você tem capacidade para administrar. Agora, ser político por ser, é melhor não ter. Uai, e tem gente que se elege, aí você procura na história dele, não tem nada. E dá a cara para bater. O político tem que dar a cara para bater. Ele não pode ficar, mas se eu sair na rua depois, eu vou ser criticado, o pessoal vai pegar no meu pé. Tem que ser realmente um homem público. Lógico. Né, você foi eleito é para isso. Se você tem medo, não assuma. Se você não tem credibilidade, nem você, se você falar para você mesmo, eu sou incapaz, não entra não. Poder não enche a barriga de ninguém. Mas o cara é vereador, fica conhecido, fica famoso. Olha, eu vou ser sincero, eu era vereador, eu tinha uma conduta, eu não era vereador, eu tinha a mesma conduta e hoje eu tenho a mesma conduta. Quem me conhece sabe. Eu sou do meu jeito. Do jeito que eu andava e eu ando até hoje, não tem esse negócio de todo melindroso, todo cheio de frescura, cheio de coisinha, não. Agora, tem mais é que trabalhar. E não tem que ver a hora nem dia. Sábado, domingo é feriado, é à noite trabalhar. Agora, graças a Deus a minha vida está lá na Câmara. É só pegar nos anais e ver. Os projetos que foram rejeitados, às vezes por perseguição, e às vezes aqueles que foram aprovados. Infelizmente, nem todos foram colocados na prática, né? Só ver aí. Que fazem parte de ônibus, o que eu fiz, por exemplo. Que faz parte do jogo.
Professor, nós estamos chegando ao fim do nosso programa. Nós queremos principalmente agradecer a receptividade do senhor, sempre disposto a conversar com quem o procura, e principalmente pela quantidade de histórias muito bacanas que contam a sua história e também e principalmente contam a história de Presidente Prudente. Muito obrigado. Olha, eu que agradeço. Eu me sinto orgulhoso, no bom sentido, porque o orgulho do ser humano é natural. Ele tem que ter orgulho, mas não o orgulho doentio. A vaidade é natural no ser humano. Por exemplo, você vai numa festa, você vai se trajar bem, isso é natural. Agora, você ser metido, chato, prepotente, arrogante, isso é doença. Isso não é bom. O orgulho sadio, ele vale. Então, eu estou aqui para dar entrevista para vocês. Então eu coloco uma camisa que eu me sinto bem, eu acho bonita. Agora, se amanhã ou depois você vir aqui fazer uma visita para mim comum, eu posso sentar de bermuda sem camisa, porque aí não precisa. Porque aqui eu estou sendo visto, eu estou sendo filmado. Então eu vejo assim, vocês estão escolhendo as pessoas. De repente eu me sinto vaidoso, no bom sentido, orgulhoso, em ser um dos que está sendo entrevistado. Nem sei se mereço tanto. Claro que e não estou falando isso aqui com cabotismo, não. Com mentira, não. Estou falando do fundo do meu coração. Tem tanta gente importante na cidade, tanta gente que já fez muito por Prudente, continua fazendo, e oxalá cresça o número de pessoas que assim se determinam. Porque essa conduta vai ajudar a nossa cidade. A minha cidade, do meu filho, da minha esposa, dos meus amigos, da minha família, enfim, de nós todos. Prudente está no meu coração. Eu amo. É a cidade que eu amo, onde eu nasci, onde eu cresci, que me deu tudo. Eu, graças a Deus, não sou rico, não sou um homem poderoso, nada disso. Mas eu me sinto satisfeito, feliz, porque aqui, graças a Deus, eu do nada me tornei um homem conhecido, popular, eu diria assim. Então, Deus me iluminou, Deus me abençoou. Eu acredito em Jesus Cristo e em Deus. E agradeço a vocês por ter lembrado de mim. E mais uma vez, eu digo a vocês que em outras oportunidades, se for o caso, estarei aqui à disposição e sempre com braços abertos a recebê-los em minha casa. Pois é, este professor Sérgio Jorge, professor da Rede Pública de Ensino de Presidente Prudente durante 40 anos, radialista, foi também dirigente do Corintinha de Presidente Prudente, foi vereador em nossa cidade, líder do professor Agripino e contou pra gente muitas histórias. A você que nos acompanhou em mais uma edição do programa Memória Prudentina, muito obrigado. Acompanhe as informações da Câmara Municipal em nosso site e também fique ligado em nossas redes sociais. TV Câmara, transparência a serviço da população.